Bom, família zoeira, Botafogo venceu, mas não convenceu e a sua torcida está boladona nesse exato momento que eu estou gravando. Bom, vamos lá ver a matéria completa da vitória do Botafogo de 2-1 aí contra o Carabobo. E olha, resultado até mentiroso. O Carabobo jogou mais bola que o Botafogo. Acredita nisso? Só bobo pra acreditar, né? Mas é verdade. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. André Kifuri, enquanto a gente vê os melhores momentos, 2-1 contra o Carabobo. E aí, André, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breiler. Um abraço a todos que nos acompanham. Eu acho, Felipe, honestamente, que, é claro, a gente vai falar da atuação do Botafogo. A gente tem que falar que o resultado foi melhor do que o desempenho. Mas é uma situação tão complexa do Botafogo nessa fase de grupo da Libertadores, que o fato do time ter conseguido vencer fora de casa hoje, com gol já no final do jogo, quando tudo parecia encaminhado para um empate que seria muito ruim para o Botafogo, ter vencido, ter ganhado 3 pontos e, do ponto de vista teórico, depender dos próprios resultados para se classificar, isso é o que deve ser considerado o principal. Você disse, o torcedor do Botafogo está bravo. Está bravo porque o time jogou mal. Está bravo porque foi superado por uma equipe tecnicamente bastante inferior, que é esse time do Carabobo. Foi melhor do que o Botafogo, como os nossos companheiros disseram na transmissão algumas vezes, em especial no segundo tempo. Imediatamente antes do gol do Cuiabano, o Carabobo poderia ter feito um gol. Sim. Era um contra-ataque com maioria de jogadores. E não fez o gol, falhou. Não falhou necessariamente porque é um time inferior, porque tem problemas, tem defeitos, porque todos os times têm. Mas poderia ter feito o gol, a chance era muito clara, era uma chance evidente. Não fez, levou o gol que deu a vitória ao Botafogo e esses 3 pontos que são de luxo, embora o jogo, a atuação, o desempenho mereça muitas críticas. Mas o Botafogo volta a depender de si com as partidas restantes nessa chave para estar na fase de mata-mata da Libertadores, e eu acho que isso, e assim, eu só aceito esse tipo de raciocínio em algumas situações muito específicas, porque eu me preocupo muito com o como e não apenas com o que. Mas hoje era uma situação que o que era mais importante do que qualquer outra coisa. Penso 100% como você, a gente já vai ampliar esse debate, essa equação, né, essa discussão de compromisso entre performance e resultado. Brenner Pires, aí a gente vai ver o momento, é esse o lance que o André cita, o contra-ataque em maior número e logo depois o gol do Cuiabano. Brenner, boa noite para você. Boa noite, Felipe, André, fã de esportes. O Carabobo teve situações para virar o jogo, para colocar o Botafogo em desvantagem, mesmo sendo inferior tecnicamente, conseguiu terminar a partida com mais finalizações que o Botafogo. Então, se a gente compara os times, e aí eu tô ponderando que o Botafogo tinha 5 desfalques para essa partida. Jogadores pesados, né? A dupla de zaga Barbosa e Bastos, que foi um pilar defensivo no ano passado, ausente mais uma vez. Sem o Savarino, que é o principal articulador desse time. Então, a gente faz essa ponderação, de fato, mas ainda assim, o Botafogo jogou muito pouco. O Botafogo deu chance ao adversário de sair com a vitória, mesmo sendo superior com os desfalques. Com o time que o Paiva entrou em campo, o Botafogo tinha a obrigação, sim, de jogar mais. Mesmo num cenário que é tenso, que é precisando da vitória a qualquer custo. E essa foi a primeira vitória do Renato Paiva como visitante no Botafogo. Então, o torcedor do Botafogo, além da partida de hoje, certamente se incomoda com a postura do time fora de casa, que é um time que muitas vezes aceita a pressão do adversário, que não tem muito repertório para negociar. A formação que o Paiva entrou hoje, dobrando laterais, Alex Telles e Cuiabano pelo lado esquerdo, deslocando o Jefinho para a direita, né? E ele vai com Juan Cruz e Igor Jesus, uma dupla de ataque hoje, um 4-4-2, proporcionava ao Botafogo a possibilidade de tentar controlar um pouquinho mais o jogo. Não precisava ser um jogo intenso, um jogo tão vertical, mas com um pouco mais de controle. E o Botafogo, em pouquíssimos momentos, conseguiu controlar a partida. Então, de fato, comemorar, sim, um resultado importante, um resultado que, como o André falou, mantém o Botafogo dependendo só de suas próprias forças na Libertadores, mas, por outro lado, lamentar, porque mais uma vez, fora de casa, apesar de ter vencido a primeira como visitante com o Paiva,
a postura do Botafogo não foi à altura do atual campeão da Libertadores. E isso, naturalmente, incomoda o torcedor, que sabe que mesmo com uma reestruturação profunda de elenco, que mesmo com desfalques, o Botafogo tinha condições de jogar mais contra o Carabobo, que até conseguiu um bom resultado, e o bom resultado para o Carabobo em casa é empatar com a Universidade de Chile na rodada anterior. Mas ainda assim, eu vejo que o Botafogo fez investimentos, mesmo perdendo jogadores, para mais. E essa cobrança precisa existir internamente. Vamos lá, a gente ao longo, mais uma vez vamos ver os melhores momentos aqui na ESPN, Disney Plus, YouTube, TikTok, muitos torcedores de Botafogo e de outras torcidas aqui acompanhando esse pós-jogo. Já já a gente fala da vitória importantíssima do São Paulo, 2-0. Mas vamos lá, Grupo A. O Grupo A tem a Universidade de Chile com 7 pontos, o Estudiantes com 6, Botafogo meia dúzia, Carabobo 1. O Botafogo sem esse gol do Cuiabano ficaria com 4. E os times argentino e chileno não se enfrentaram ainda. Poderia perfeitamente, o Estudiantes, o jogo é mando do time chileno, da Universidade de Chile, podia perfeitamente acontecer um resultado em que o Botafogo, no próximo jogo como mandante, ao não vencer o Estudiantes, estivesse eliminado. E não está escrito em lugar nenhum que esse jogo é fácil. Muito pelo contrário, é difícil. Então, eu, como o André, fico com a sensação assim, nossa, gente, foi um horror. A gente podia ter dançado legal. Mas pela narrativa final do jogo, o gol do Cuiabano não estava muito previsto. Assim, não estava com cara de que ia sair. E eu já estava fazendo as contas para jogar para vocês aqui na análise do caos, tragédia, que horror. E agora, matematicamente, o Botafogo empurra esse problema um pouquinho para frente. Tem 2 jogos em casa, o que permite classificar. E a gente sabe que a Libertadores já para com a história do Super Mundial. Aí, a expectativa, será que o Textor vai investir, não vai? Esse ano a gente teve um show de horror ali na conduta dos rumos do Botafogo. Mas eu, André, fico como você falou, mais com o resultado do que a performance, mas agora eu jogo para você, pra gente debater os problemas. As ausências são importantes, mas o que eu leio aqui nas redes sociais do torcedor do Botafoguense é ver muito pouca evolução no padrão. O time merece críticas. O trabalho até agora da comissão técnica precisa ser avaliado de forma crítica também. Com isso eu não estou querendo dizer tira esse cara, manda embora, traz outro. Muito longe disso. Só uma avaliação crítica do trabalho até agora. A diretoria do clube, ela tem que ser avaliada também e de forma crítica, a exemplo do que nós fazemos com o técnico, porque é uma decisão praticamente institucional do clube tratar a temporada da maneira como o Botafogo tratou. Contratar um treinador com a temporada em andamento, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, etc. Todas aquelas declarações a respeito do que aconteceu no ano passado, que foi quando o Botafogo, já com a fase de grupos também em andamento e também numa situação ruim, contratou um treinador, as coisas começaram a andar e o time decolou, né? Toda essa comparação feita para tentar deixar o torcedor calmo, no sentido de, nós fizemos em 2024 e vamos poder fazer a mesma coisa em 2025, e todo mundo sabe que essa é uma declaração vazia, isso é pura fumaça, isso não tem nenhuma base na realidade, é só conversa. Agora, um dos problemas é que os próximos 2 adversários do Botafogo, mesmo o jogo acontecendo no Rio de Janeiro, são times bem melhores do que esse Carabobo. O Botafogo hoje, ele passou um bom tempo, em especial na segunda parte, sendo superado, nos passando a sensação, você está vendo esse jogo, você conhece o Carabobo das outras atuações, você conhece o Botafogo, e você achava, em determinados trechos, que o time que tinha melhor postura, que sabia com mais clareza o que fazer, como pretendia ganhar, era o Carabobo e não o Botafogo. E essa é uma impressão muito ruim. Essa é uma impressão muito, muito negativa. Porque você fala, o time pode estar perdendo, pode estar empatando, pode estar jogando com dificuldade, mas a diferença técnica é tão grande que essa sensação de um time ser superior ao outro, ela não pode se inverter assim. Tem alguma coisa muito errada. No primeiro tempo, o Botafogo teve alguma dificuldade. Se vê numa situação muito, muito favorável no jogo quando abre o placar, é melhor. Teria condições de controlar, levar a partida para uma dinâmica que lhe fosse mais interessante. Não foi o que aconteceu no segundo tempo, porque o Carabobo voltou muito melhor. E a coisa poderia ter terminado muito mal, com esse empate, eventualmente com
com o gol que a gente mostrou que o Carabobo deixou de fazer. Ninguém pode dizer o que aconteceria na sequência, é óbvio, ninguém está aqui para tentar prever o futuro, nada disso. E o se também é uma coisa relativa, como a gente sabe. Mas o Botafogo esteve sob risco, ele correu o risco muito claro de perder o jogo. Sim. Não só deixar de ganhar, mas perder o jogo. Então esses são os problemas. E você pode chegar agora e falar assim, não, tranquilo, os 2 próximos jogos em casa o Botafogo vai fazer os 6 pontos e pronto, está resolvido. Não, você não pode falar isso porque o time não tem demonstração de competição em campo para passar essa confiança. Então eu entendo perfeitamente o torcedor já preocupado, né? Muitos torcedores são essencialmente pessimistas, eles preferem ver o quadro mais negativo do que o quadro mais positivo, embora hoje o que interesse, na minha opinião, seja a manutenção das chances de classificação. Mas não dá para você ter confiança hoje, depois de ver esse jogo, e falar, não, o Botafogo vai fazer os 6 pontos, vai se classificar e a história de 2024 vai se repetir, porque é tudo muito diferente, né? Você não vê em campo uma equipe começando a se encontrar, a se achar e jogando um futebol que transmita ao torcedor essa confiança. André, eu quero te ouvir rapidinho, o Renato chegou. Vamos ouvir o Renato, porque a gente tem que ouvir as explicações do técnico do Botafogo. Fale, Renato Paiva. Boa noite, professor. O Botafogo com essa vitória importante, mantendo na briga pela classificação e agora com 2 jogos em casa. Qual é a sua avaliação que você faz hoje pela partida? Boa noite. Como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo e uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque com jogadores muito rápidos na frente, algo que nós conseguimos controlar bem. Acabámos por sofrer um gol de bola parada numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlámos bem o adversário e depois começando a ganhar o mesmo problema de sempre, não fechas o jogo, não consegues fazer o segundo golo e andamos ali à mercê do que possa acontecer e do que acabou por acontecer. Depois destaco a personalidade e a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era muito importante. Em função dos resultados anteriores que nós tivemos, era fundamental ganhar aqui, conseguimos. Uma palavra para os jogadores que vieram do banco, que ajudaram bastante, mesmo com as baixas todas que temos e com as faltas de jogadores todas que temos, uma resposta muito positiva. Os jogadores a vir do banco, não é fácil entrar num jogo destes. E depois o jogo ainda se complica mais quando o Carabobo faz o empate, ainda vai mais para trás, o que nos levou a mexer ali taticamente na equipa para encontrar uma fórmula, não digo suicida, mas muito arriscada de atacar, que acabou por resultar. Eu acho que é uma vitória justa, não deixando de elogiar a organização do nosso adversário. Não é fácil entrar ali, não é fácil jogar, em especial passar aquela linha de 5 médios e depois ter sempre cuidado com as 2 setas, porque são de facto muito rápidos estes jogadores. Nós estivemos muito bem, controlámos tudo isso sem dar grandes oportunidades ao nosso adversário e depois aquelas que nós tivemos não concretizámos e o jogo fica em aberto até ao final. Mas é uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. A nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos. Buenas noches, Raúl Zapata para la órbita del fútbol. Hola, Raúl. Importante victoria para Botafogo, que tomando en cuenta el calendario, va a cerrar los 2 próximos encuentros del local, lo perfilan hacia una clasificación. Más allá de la victoria, ¿le gustó lo que vio en la cancha por parte de su equipo? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Me gustó a espacios. O sea, no fue un Botafogo completo los 90 minutos. Entonces hay momentos en que jugamos muy bien, hay momentos en que jugamos bien y otros que no jugamos tan bien. Y en especial el inicio de la segunda mitad hemos dado espacio para que Carabobo se acercase un poco más con diagonales largas, estábamos preparados para eso, pero que se acercase más de nuestra área y pudiese con centros o con un balón parado, como terminó por acontecer, hacer un gol. Entonces esa parte no me gustó tanto. En la primera mitad bien presionando, no dejando jugar, obligando al adversario a jugar más largo, bien
bien posicionados en la cancha los jugadores, pero como te digo, este equipo, las que genera, le cuesta, marca un gol y le cuesta después encerrar el partido o dar una ventaja más larga del 1-0 para el 2-0. Entonces dejas el partido en abierto y como ya no hay partidos fáciles en Libertadores, aunque las personas piensen que sí, pero no hay, entonces se queda el partido abierto y más complicado y no pudimos, con ese momento en que Carabobo se acercó un poquito más de nuestra área, no pudimos aprovechar los espacios con contragolpes para poder cerrar el partido. Pero en especial me gustó, en el global me gustó, claro que hay siempre cosas para corregir y es eso que vamos a hacer. Buenas noches, profe Luis Castellanos, para Deporte Total Venezuela. Hola. Habló un poco de que el equipo por momentos tuvo que hacer, como usted lo decía, un ataque suicida prácticamente, ¿no? Sí. Ahora bien, salieron bien parados hasta cierto aspecto porque lograron la victoria. ¿Les sirve también anímicamente para hablar con los chicos y decir, hey, estamos cerca de ese Botafogo campeón, quizás hacen falta algunas cosas por mejorar y bueno, empezar a preparar lo que puede ser tanto Liga como los dos juegos que quedan de Copa Libertadores, ¿no? Uh-huh. Sí, es buena tu pregunta y es importante percibir la realidad. Venimos de un partido muy difícil contra Bahía en el campeonato y después de inmediato un viaje que ya no fuimos a casa. Nos faltan algunos jugadores por lesión, en ese partido nos faltaron por suspensión, entonces yo tuve que preparar los dos partidos al mismo tiempo, o sea, planificar el partido de Bahía ya pensando en este partido. Y me gustaría poner algunas piezas en el partido de Bahía, pero no las he puesto porque quería esas piezas frescas para aquí. Más allá porque Bahía y Carabobo tienen perfiles diferentes de equipo. Entonces yo pensé en algunos jugadores que no tienen tanto ritmo, no están tan utilizados, no tienen tanta competición y que llegaran aquí frescos para atacar un equipo que yo sabía que iba a defender muy bien como lo ha hecho en Río. Entonces no es fácil en el calendario brasileño, con todos jugando de 3 en 3 días, hay que planificar 2 partidos en uno y quedó más difícil, como te digo, con todas las bajas de jugadores que tenemos. Entonces hay que encontrar soluciones, para eso estoy aquí. Y creo que hoy en algunos jugadores, estar fresco fue muy importante para atacar la última línea de Carabobo. Entonces, anímicamente es bueno ganar y ganar mejor. Yo no me gusta ganar así en el último tiempo, cuando estás con el partido sin estar resuelto, no me gusta. Obviamente, como he dicho a tu colega, Raúl quería encerrar el partido más rápido, no lo logramos. Entonces, lo que pides en este momento es que si ganas, te da un plus de emocional al equipo. Ganar así en la dificultad te da ese plus y yo quiero aprovechar ese plus ya descansando porque solamente tenemos partido domingo, entonces hacerlos descansar, a ver si recuperamos un otro jugador y llegar lo más frescos posibles al próximo partido. Gracias. Bom, tá aí, família. Olha, que sufoco. Um resultado mentiroso, eu posso dizer assim, né? Na verdade, talvez o empate seria até o resultado mais justo em questão do que o Carabobo fez contra o Botafogo hoje lá, tá, galera? Porque olha só, o Carabobo, mesmo sendo um time inferior ao Botafogo, muito mais organizado do que esse time, que eu não quero nem falar que é o Botafogo, esse time que o Renato Paiva, nesse momento, treina. Como é que pode o treinador do Carabobo, com as peças que tem, consegue fazer um time do Carabobo ser mais organizado que o time do Botafogo, com grandes jogadores, Igor Jesus, Marlon Freitas, Grego, e por aí vai, ser mais organizado do que o nosso time, que é o atual campeão. Então assim, galera, a torcida do Botafogo está chateada, está com raiva, está bolada e continua fora a Paiva a todo vapor. A única coisa boa nesse jogo é que o Botafogo conseguiu marcar 2 gols fora de casa. Depois de quase 3 meses, o Botafogo voltou a marcar gols fora de casa e dessa vez foram 2 gols, né?
Que loucura, hein? Quase 3 meses sem marcar gols. Eu vou destacar também o gol do Cuiabano, que foi o segundo gol, no finalzinho do jogo, onde conseguiu dar os 3 pontos do Botafogo nesse jogo aí, porque o Cuiabano vem se esforçando demais, correu demais nesse jogo, foi um dos poucos jogadores que se destacaram, aonde saiu os 3 pontos do Botafogo. O Botafogo agora chega a 6 pontos, tá na terceira colocação, o primeiro e o segundo colocado se enfrentam amanhã, tem que torcer para o empate, depois o Botafogo tem 2 jogos consecutivos no estádio Newton Santos. E olha, para vencer o Estudiantes, vai ter que melhorar demais, porque se pega um time, o cara bobo, né? Inclusive no lance do gol do Cuiabano, o cara bobo teve um contra-ataque de 4-2, é que o time do cara é ruim demais, porque eles poderiam ter vencido o Botafogo por 3-1 sem exagero. Talvez o 3-2 que o Cuiabano fez o gol. Né? Aí você fala, nossa, foi um jogão, 3-2, cara bobo. Não, ia ser triste ver o Botafogo perder para esse time do cara bobo. Bom, galera, eu também estou muito chateado, eu quero dizer, eu gravei conteúdo hoje mais cedo, o YouTube está com instabilidade, então eu estou gravando para vocês agora também, e nem tenho certeza se esse vídeo vai rolar, porque o YouTube está com instabilidade, nem todo mundo está conseguindo enviar vídeos para o YouTube. Eu espero que eu consiga dessa vez, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo, né? Que elogios dificilmente vai ter. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí, eu faço questão de ler todos, tá? Fui, até amanhã.